gente agora vai falar um pouquinho sobre cuidados com o corpo, vamos falar sobre o trabalho desenvolvido no americano, né? O americano que fez sua estreia ontem contra o Vasco da Gama, não conseguiu vencer, mas fez um bom jogo, né? Quem teve a oportunidade de assistir o jogo disse que o americano fez um bom jogo, né? E isso é resultado também de um trabalho de preparação que está sendo feito, principalmente na parte da fisioterapia. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, está aqui com a gente o Sileno Júnior, que é o fisioterapeuta aí do americano e também professor, mestre em motricidade humana. Boa tarde, agradecer aqui a sua participação, né? Na semana passada a gente teve a oportunidade de ver uma reportagem na Folha da Manhã, onde você já explicava um pouco desse trabalho que vem sendo desenvolvido com os atletas aí do americano. A gente sabe que a lesão, além de ser um grande gasto pro time, né, pro clube, isso ainda atrapalha uma boa campanha, né? Quando você tem um time formado e você de repente começa a ter peças de reposição, trocar essas peças, isso acaba atrapalhando, né? Como é que foi esse jogo de ontem? O resultado foi bom? Você já conseguiu nessa primeira partida perceber que esse trabalho de fortalecimento, né, com a fisioterapia já começou a surtir efeito? Olha, Rodrigo, primeiramente, boa tarde, né, todos da Plena TV, que assistem a Plena TV. Ontem foi um teste, né? Ontem foi um teste onde nós pegamos uma equipe de grande porte, né, que é o Vasco da Gama. Você teve uma ótima campanha Uma recente, ótima campanha, exatamente, um time vice-campeão do Brasil, né, do Campeonato Brasileiro. Então foi um teste incomparável, né, para todos no americano. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2008, né, no americano. Hoje em dia é bom a gente ter uma ênfase de que o trabalho da fisioterapia hoje não está voltado somente para o trabalho curativo, mas sim um trabalho preventivo. Porque a prevenção hoje é um dos fatores mais importantes hoje no futebol, né? Se você consegue manter um atleta por um determinado tempo no campo, você com certeza tem um ganho, todo mundo ganha. A preparação física ganha, né? Porque o preparador físico tem um atleta por mais tempo durante o jogo. O treinador principalmente, porque ele tem as peças, né, próximo dele, então ele não precisa estar fazendo tanta substituição. Então o atleta ele pega mais conjunto, pega mais entrosamento, isso é importante para o preparador físico e mais importante ainda para o clube, né? Por quê? Porque um atleta hoje que ganha 6, 7, 8, um atleta que ganha 100 mil, 200 mil, se um atleta desse fica parado durante um mês, é um prejuízo imenso para o clube, né? Então um atleta parado hoje é um prejuízo. E para a fisioterapia é melhor ainda. Por quê? Porque a gente consegue, de uma certa forma, dar uma ênfase àqueles atletas que vão estar machucados, que precisa de um tempo menor de recuperação para um próximo jogo. Você não fica com um departamento de fisioterapia lotado, né, com 5, 6, 7. E a atenção que você tem que dar a todos são iguais da mesma forma. Então, agora, você já está acompanhando, integrando essa equipe desde quando? Eu já estou integrando essa equipe já tem 1 mês e meio, né, que a gente vem realizando esse trabalho do Campeonato Carioca, porque todo Campeonato Carioca tem novos jogadores, então tem uma equipe nova, então já estou acompanhando. É desenvolvido há 3 anos, mas você... Sim, exatamente, é desenvolvido há 3 anos, mas dentro do Campeonato Carioca, né, porque todo ano monta-se uma nova equipe, não é isso? Então monta-se uma nova equipe. Então é feito dentro desse campeonato, foi feito no campeonato 2008, 2009, 2010 e 2011. Dificilmente a gente consegue fazer esse trabalho durante todo o ano, né? Por quê? Porque os campeonatos são diferentes. Então entra a Copa Rio, entra o Campeonato Carioca, o americano está disputando somente a Copa Rio e o Campeonato Carioca. Então fica difícil você desenvolver um trabalho durante um período de tempo maior. Mas dentro do período que nós realizamos o trabalho no Campeonato Carioca, com 10 sessões, né, através de pesquisa, com base científica, que nós viemos desenvolvendo no Isicenza já há bastante tempo, a gente consegue, com 10 sessões, já ter um resultado bem próximo do esperado. Agora você falou dessa questão da prevenção, né? E isso tem apresentado resultado nesses últimos anos, porque a informação é que até 80%, há uma queda de 80% em casos, ou seja, de lesões em jogos, justamente por conta desse fortalecimento, não é isso? Com certeza. O trabalho ele chama-se sensório motor funcional, que é um trabalho de propriocepção, né? Eu acho que todo mundo já viu, né, na fisioterapia um trabalho realizado com balancinho, com cama elástica, né, que é um trabalho voltado para equilíbrio. Só que o que foi feito? Eu fiz uma pesquisa, um estudo voltado para os principais mecanismos de lesões dos atletas. Então existe o entorse tornozelo, problema de joelho, né, que é o famoso estresse em valgo, que é o pivô, que a gente vê muito aí nas lesões no Campeonato Brasileiro, que são as lesões de ligamento, cruzado anterior, né, as lesões de meniscos. Né? É muito comum a lesão do Ronaldo, que foi uma lesão da tendinopatia do tendão patelar, que foi uma ruptura total do tendão patelar.
e através dos mecanismos de lesões, nós simulamos eles para que o tempo de reação dele, na verdade, ele possa reagir mais rápido durante o mecanismo de lesão. Se eu tenho um cara que vai torcer um tornozelo e se eu repito aquele movimento por várias vezes, ele vai ficar mais rápido. Vou dar um exemplo. Se a gente pega duas bolinhas e começa a jogar a bolinha para o alto, no início nosso cérebro vai ter uma confusão para poder ajeitar aquelas bolinhas para poder cair na sua mão. Depois, quando você vai repetindo, aquilo vai ficando mais automático, igual andar de bicicleta, igual escovar o dente, igual tomar banho, igual se enxugar, né? Então a gente busca sempre a automatização do movimento. Então, se o atleta ele automatiza mais aquele movimento por várias vezes, ele vai reagir num tempo menor. E aí a possibilidade dele ter uma lesão, ela fica muito menor. Então, agora, esse trabalho, ele é feito, como você disse, ele existe dias específicos para acontecer, tem um acompanhamento em academia, como é que funciona? Sim, perfeito. Esse trabalho ele é feito durante 3 vezes por semana, principalmente na pré-temporada, né? Então a gente dá uma ênfase à pré-temporada. Ele é feito, é importante frisar que ele é feito juntamente com a preparação física, com o professor Fábio, né? O Fábio que é o nosso preparador físico do americano, em conjunto também com o nosso fisioterapeuta lá, que é o Ariel. E ele é feito juntamente com a academia, é feito trabalho de musculação e antes da musculação os atletas fazem um trabalho de propriocepção ou de fisioterapia funcional comigo lá. Agora, a gente está acostumado, a gente sempre vê nos treinos, né, que tem o treino de bola, né, que é chamado de treino técnico, e o treino físico, sim. O físico. Sim. É justamente nesse momento que você trabalha ou é uma coisa mais direcionada? Como Não, é uma coisa mais direcionada. Nós temos uma semana, quando começa a chegar os atletas, nós temos uma semana somente de avaliação. Então é lógico que tem várias coisas que podem influenciar numa lesão do atleta. Por exemplo, o tipo de pé. Se ele pisa para fora, se ele pisa para dentro, se ele tem uma perna mais curta do que a outra. Isso pode trazer mecanismos de lesão a ele, por exemplo, lesão muscular, lesão de joelho, lesão de quadril, né? Lesões principalmente as lesões musculares que são muito comuns no futebol. Então é feito análise de flexibilidade, é feita uma avaliação para a gente tentar perceber qual o índice de lesão, qual o perfil que nós temos naquele grupo. O perfil é mais lesão de joelho, o perfil é mais lesão de tornozelo, o perfil é mais pubis, né? O perfil ele é mais problema de coluna. Então, dentro desse perfil, né, nós montamos um programa específico de prevenção para aquele grupo. Então, não é uma coisa mecanizada que se faz a todo ano. Todo ano existe uma preparação e um específico para o grupo e uma diferenciação dos trabalhos de propriocepção, de prevenção. Então, todo mundo passou por essa avaliação. Com certeza. Assim, tentando na prática para as pessoas que estão em casa, né? Quando você vai para uma academia, né? Se ela for uma academia séria, ela tem lá uma avaliação física que é feita, perfeito. onde, né, um fisioterapeuta mede tudo, né, para ver a questão de ângulo, tudo. Nesse trabalho, então, vocês acabam fazendo uma ficha daquele e também uma coisa em conjunto, para que você possa trabalhar também não só com aquela pessoa. Obviamente, se ele tiver um problema específico, você vai trabalhar com ele, mas a proposta é trabalhar com todo o grupo de uma forma uniforme. Com certeza, você trabalha com todo o grupo, agora você separa, possivelmente, alguns grupos onde tem algum índice de lesão maior. Se eu tenho dentro do meu grupo 5 pessoas que já vêm, 5 atletas que já vêm arrastando um problema de pubalgia, por exemplo, que é uma lesão na região pubiana, perto das musculaturas internas da coxa, o adutor, eu vou fazer uma prevenção específica para aquele grupo, né? Independente dos outros. Mas é feito todo mundo junto, é feito em grupo, é como se fosse 5 estações, né? Então você tem uma estação que é de equilíbrio, onde os atletas realizam um movimento de equilíbrio. Você tem uma estação que é de trabalho de postura, onde eles fazem um trabalho de postura específico. Você tem uma estação que é só para prevenir lesões musculares, né? Então eles fazem um trabalho específico para lesões musculares e eles fazem um rodeio, eles passam por todas essas etapas, né? Isso dura mais ou menos 30 a 40 minutos. Onde eles fazem esse rodeio, passam por essas etapas e aí depois eles vão para a musculação e fazem um trabalho específico também na musculação. Agora é raro encontrar aí, ou seja, que os clubes têm essa preocupação, principalmente os clubes menores, né? A gente sabe que isso é uma coisa que é deixado um pouco. Você acha que agora os clubes estão acordando um pouco mais para essa iniciativa diante dos vários prejuízos que estavam tendo, como você mesmo colocou? Porque às vezes um atleta chega, aí ele, né, você não sabe da história pregressa muitas vezes daquele atleta totalmente. Você tem um levantamento, obviamente, você sabe, mas essa questão da ficha
ou seja, da questão da saúde desse atleta nem sempre você tem. Não tem esse feedback, infelizmente, né? Você sabe do desempenho do jogador, sabe por alto que ele pode ter se machucado, ficou fora de determinado partido, mas você não sabe de fato qual é o problema de saúde dele. Então você acha que diante das pessoas estarem pegando esses atletas sem fazer essa avaliação, isso agora tem mudado um pouco o perfil desses clubes menores, principalmente, ou seja, agora eles estão mais cientes ou seja, da importância de ter uma equipe de fisioterapia bem armada dentro do clube? Olha, Rodrigo, é muito importante, né, e perfeito que você colocou aí agora. Quando eu entrei para realizar esse trabalho, existiu uma dificuldade muito grande de se realizar o trabalho de prevenção, porque as pessoas ainda não davam tanta importância a esse trabalho, né? Porque o cara quer saber de o atleta estar no campo, e está correndo, e depois lesiona, dá lá para o fisioterapeuta, para o médico, que eles vão tentar resolver esse pepino aí. Mas quando você começa a mostrar resultados, né? Porque tudo são resultados. Quando você começa a implantar um trabalho, esse trabalho você coloca tudo numa ficha, faz estatística disso, mostra para aquele presidente, mostra para o diretor que existe resultado, que esse resultado vai trazer benefício para o clube e para ele. Então você começa a ter um pouco mais de credibilidade. Até porque eu acho que tudo vem da base, né? Se você hoje está no Corinthians, está no São Paulo, está no Cruzeiro, a base já é montada para isso. Então esses atletas já vêm com uma cabeça um pouco melhor e eles já chegam no profissional já sabendo o que vai fazer, sabendo que isso é importante para ele. Agora, quando você de repente tem uma base que você, principalmente os clubes pequenos, né, que tem uma renda muito menor, e esses atletas de base eles não estão preparados para isso, e quando se depara com um profissional, vê um cara dizendo que ele tem que fazer pular, ou se pular numa cama elástica, ou bater numa bola numa cama elástica, ele acha que aquilo é brincadeira, porque ele está acostumado com uma musculação pesada, um treinamento físico pesado. Então quando eles chegam ali e falam, isso aqui não serve de nada. Mas também tem essa questão da rotatividade também do atleta, né? Quando você é um atleta há muito tempo dentro do mesmo clube, você já sabe exatamente todo esse histórico dele, né? Qual lesão que ele teve, né? Mas como a gente sabe que esses times pequenos existe uma grande rotatividade, não ter esse acompanhamento também isso atrapalha, né? Porque às vezes você tem um atleta que chega hoje ao clube, você acha, se você não fizer essa avaliação como você colocou aqui, ou seja, de parar, de ver qual é a história dele, você coloca esse jogador no campo, ele vai jogar 1, 2 partidas e depois vai ficar parado quase que a temporada toda, né? Então, por isso que tem que existir esse trabalho. Agora, você percebeu que nesse jogo contra o Vasco já foi apresentado aí algum resultado? Eu acho que só de ninguém ter se machucado, ou seja, de não ter tido nenhuma lesão, acho que isso já é um ponto favorável, né? É até engraçado porque eu como venho realizando esse trabalho junto com o Fábio, né? A gente fica muito preocupado e você fica o tempo todo ansioso, né? Com qualquer jogada, com uma entrada um pouco mais forte, né? E vai passando aqueles 10, 15, 20 minutos, você já vai ficando um pouco mais tranquilo, porque a incidência de lesões ela é muito grande, principalmente nos 8 a 15 primeiros minutos e no final dos jogos, né? Então, quando passa aqueles 15 minutos, você já fica um pouco mais tranquilo. Mas eu fiquei muito satisfeito porque eu já obtive resultados. Porque os nossos atletas caíram um pouco, isso foi importante, então eles se mantiveram por mais tempo em pé. Isso vem também do trabalho de prevenção, do trabalho de equilíbrio. É importante também que os atletas eles tiveram uma resistência um pouco maior, né? Arrancadas rápidas, né? De aceleração, desaceleração, salto. Por quê? Porque geralmente as lesões acontecem nesse período, onde o cara está saltando, onde o cara está acelerando, desacelerando. E com certeza eu percebi no final do segundo tempo que os caras estavam inteiros, né? E que o trabalho vem dando resultado pelo seguinte, porque eles agora estão me pedindo para que possa fazer. No início estava aquela coisa meio desconfiada, mas hoje em dia, quando fica sem fazer, ele, Cileno, não vamos fazer o trabalho de prevenção, né? É importante para a gente, não vamos fazer a crioimersão, que é tão discutida hoje em dia, né? Aquele trabalho onde os atletas eles entram numa banheira de gelo a 5 graus, a 6 graus Celsius e ficam ali durante 5 minutos. Então é um trabalho onde uns gostam de fazer, outros não gostam de fazer, mas quando você começa a conscientizar um pouco eles, que é importante, sempre faço uma palestra para os atletas, para poder mostrar para eles, de repente, o porquê é importante fazer a banheira de gelo, o porquê é importante fazer o trabalho de prevenção, o porquê é importante, de repente, o tipo de chuteira, né? Uma chuteira com uma trava redonda, uma chuteira com uma trava dente de tubarão, qual a probabilidade que ele tem de torcer, por exemplo, um joelho, ficar 6 meses parado por causa de um joelho. O campeonato carioca é um campeonato curto
E é importante saber que quem lesionar menos e quem tiver uma preparação física, um grupo maior, mais inteiro, é o grupo, principalmente dos pequenos, é o grupo que vai estar chegando na frente, que pode beliscar lá uma semifinal de campeonato, que é muito importante para a equipe.